Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho para pagar a hipoteca e eu pago os 2 carros. Ei, você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário. Fiz questão de colocar para vocês como a maioria dos casamentos, depois que passa a paixão, o convívio, claro que isso não são todos, mas a grande maioria. E quando a palavra do Senhor fala que para não haver o jugo desigual, é justamente para que quando um cair, o outro esteja ali de pé, lutando por aquele que se foi, no caso. E nós sabemos que dentro do casamento existem muitas lutas, batalhas financeiras, relacionamento, cabeças que pensam diferente. E quando a paixão vai embora, o amor permanece. O amor é o respeito. O amor verdadeiro é aquele amor a Cristo, sabendo que o nosso cônjuge, se nós fizermos ele feliz, nós estamos fazendo o Senhor feliz. Nós passamos a entender que o casamento não é para que nós sejamos felizes, e sim para que nós possamos fazer o cônjuge feliz. Muitas pessoas confundem amor, paixão. Elas podem estar até ali juntos, mas não são, como podemos dizer aqui, homogêneos. Paixão é uma coisa, amor é outra. E como todo relacionamento, precisa ter regras, limites. E nós podemos ver aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Fala como o servo do Senhor age diante do cônjuge descrente. Deixa eu colocar isso aqui de uma forma melhor. Deixa eu colocar... Deixa eu ver se fica melhor. Melhor. Como o servo do Senhor age... Deixa eu botar inteira, melhor. Vou botar inteira melhor assim. Como o servo do Senhor age diante do cônjuge descrente. Diante do cônjuge descrente. Vamos prestar atenção aqui, meus amados. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, encontramos o seguinte. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável para com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. É Deus quem leva ao arrependimento. Nós não temos o poder de convencer ninguém a crer. E assim, conheçam a verdade, que é Cristo. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem o que o diabo quer. Então aqui nós entendemos que não adianta a gente insistir, não adianta fazermos nada para que o cônjuge volte. Claro que isso aqui está se referindo não somente a um casamento, está falando de pregar o evangelho a toda criatura. E a partir desse versículo, do 2 Timóteo, fala que nós não devemos obrigar ninguém a crer, tanto os casados quanto os que são solteiros, as pessoas, as criaturas. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala como que um servo do Senhor tem que agir. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue,
mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, isso aí é para o cristão, tá, meus amados? Nós entendemos o quê? Que nós não temos o poder de obrigar ninguém a crer. Nós servimos de sentinela, como diz lá no livro de Ezequiel. Mas o nosso papel é evangelizar, é falar da palavra do Senhor, tanto fora do casamento quanto estivermos casados. E por isso que existem muitos cônjuges, quando não tem a palavra do Senhor, que na verdade não são cristãos, eles querem obrigar o outro a ficar. Quando uma das partes resolve ir. E culpa os familiares, culpam muitas outras pessoas. Mas nossa luta não vai ser contra as pessoas. Porque o servo do Senhor entende que isso é espiritual. E Efésios capítulo 6, versículo 12, explica muito bem isso. Nossa luta é em oração, é em busca do Senhor. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11, encontramos o seguinte. Agora, o apóstolo Paulo vai falar para os casados. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Vejam bem, meus amados, o apóstolo Paulo enfatiza que agora não é ele, sim o Senhor. Amados, isso não quer dizer que ele está desmerecendo quando ele fala. Porque o apóstolo Paulo, tudo que ele falava de acordo com a vontade do Senhor. Mas isso é tão importante para os casados, o casamento é tão importante, que ele fez questão de dizer que é mandamento do Senhor. Porém, os casados, não está falando mais a solteiros, está falando para casados. Tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. E a esposa não deve se separar do marido. Hoje, muitas pessoas se separam. Mas se separar, não venha se divorciar e casar com outro. E o marido, no caso, aqui está se dizendo no caso que ele foi repudiado pela mulher, não deve se separar da sua esposa. O quê? Não deve casar com outra pessoa. Então, o apóstolo Paulo é bem claro no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11. E no livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 7, versículo do 15 a 16, nós encontramos o seguinte. Se, porém, o cônjuge que não crê, que é descrente, insistir em se separar, nós que somos cristãos, deixemos ele ir. Nesses casos, o irmão ou irmão que crê não está mais preso a outra pessoa, porque ele decidiu ir. Pois Deus o chamou para vivermos em paz. Porque a nossa luta não é contra a carne, lembra? Não vai adiantar a gente insistir a eles ficarem. Porque eles estão aprisionados pelo diabo. Eles estão fazendo a vontade do pai deles, que é o diabo. Se separar, se divorciar. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então nós temos que viver em paz. Que é Deus que liberta, não somos nós. Então, ainda no versículo 16. Você, esposa, que crê, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido que crê, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Então, aqui o apóstolo está falando o quê? Vocês não têm poder, meus amados, para poder salvar. Vocês não têm esse poder para convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne. Observação. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos e apóstolos. Pois se eu não for o encorajador, que é o Espírito Santo, ele não virá.
E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, que é o encorajador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Então Jesus está falando o que aqui, meus amados? Que ele precisa subir para que o encorajador, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, ele possa estar nesse mundo. Por isso que a nossa luta não é contra a carne. É o Espírito Santo que vai convencer o cônjuge que resolveu se apartar a voltar, a se arrepender, a entender que eles são de Cristo, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, se arrepender do divórcio, voltar para o seu cônjuge. Isso está em João, capítulo 16, versículo 7 ao 11. E mais, por isso que o Espírito Santo, que é o encorajador, que convence, e não adianta insistir ao descrente em ficar, pois não temos o poder de convencer a ninguém, quanto mais ao descrente, e sim o Espírito Santo, como eu acabei de falar para vocês. Isso aqui foi uma observação que eu coloquei para não me esquecer. Tanto é que, repetindo aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, instrua com mansidão aqueles que se opõem. Quem que se opõe, meus amados? O descrente. É o descrente que se opõe. Por isso que não adianta a gente insistir. Por isso que a nossa luta não é contra a carne. Por isso que temos que ter o quê? Mansidão. Porque é o Espírito Santo que convence. Que leva ele a se arrepender dos seus pecados. Agora, para finalizar aqui, ó. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do poder de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amados, foi bem explicado. O cônjuge resolveu ir, se apartar. Deixemos ele ir. O que vocês têm que fazer? Buscar Deus. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as outras coisas, que é o Espírito Santo, serão realizadas. Alguns estão meses no deserto, anos. Não importa, meus amados, o tempo que for. Se vocês têm paz no coração de vocês, vocês entenderam que não adianta vocês brigarem com o cônjuge de vocês. Não adianta vocês acusarem parentes, seja quem for, que destruiu o casamento de vocês, contribuiu para destruir o casamento de vocês. Não adianta vocês também se penalizarem. Ah, porque eu agi assim, meu casamento ruiu. Sim, todos nós nesse mundo, nós viemos aqui com um propósito. Abraão errou, se deitando com a serva Agar. O apóstolo Paulo errou, os profetas erraram, rei Davi errou e foi segundo o coração de Deus. Então, o que nós temos que entender é que todos nós somos passíveis de erro, mas quando a gente se arrepende, Deus prometeu que todas as outras coisas, Ele esquecerá de todos os nossos pecados, porque Ele é misericordioso. Então, justamente por Deus ser misericordioso e colocar fé na gente, hoje, é que vocês também têm que perdoar o cônjuge que foi.
é que vocês têm que perdoar aqueles que contribuíram para o cônjuge de vocês se divorciarem. E existem muitas pessoas que ficam no ouvido falando: larga realmente, vai viver sua vida, você tem direito de ser feliz. Não guardem rancor dessas pessoas. Eu sei que é difícil, mas lembra de José do Egito? O que José do Egito falou? Poderia se vingar dos irmãos, mas ele entendeu que aquilo tudo, aquela dureza do coração dos irmãos dele, aquilo foi necessário para que José estivesse no lugar que ele estava naquele momento, para salvar todo o povo de Deus. Assim somos nós. Deus determinou tudo isso que acontecesse no casamento da gente. Hoje nós estamos clamando pela salvação, não somente nossa, mas do cônjuge que se foi. Nós vamos dar bom testemunho para os nossos filhos, que estão acostumados nesse mundo que jaz do maligno, que diz o quê? Casou, se divorcia e casa com outro, que vocês merecem ser felizes. São esses ensinamentos que nossos filhos estão tomando nesse mundo. E Deus nos levantou justamente para que nós viéssemos a mostrar que isso é mentira. Que Deus, a vontade do Senhor é que nós permanecemos casados até que a morte nos separe, como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.